Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo José Lima e nós estamos aqui nessa jornada para tentar aprender um pouco mais sobre o Java FX. Então, se você está acompanhando, né, já deve saber o que está se passando. No primeiro vídeo, nós fizemos a configuração do nosso ambiente de desenvolvimento e a partir daí já começamos a configurar algumas coisas, né? Fizemos também a instalação nos vídeos posteriores do MySQL, o servidor do MySQL, junto com a instalação do servidor do MySQL, instalamos também o Workbench e daí nós partimos para a criação das nossas primeiras tabelas, fizemos a modelagem do nosso banco de dados e já criamos as primeiras tabelinhas, né? Fizemos uma espécie de modelagem, se é que podemos chamar assim, e já começamos a criar algumas tabelas para o banco de dados. E aí já chegamos aqui nessa parte onde vamos tentar entender um pouco melhor sobre o funcionamento do SN Builder e do Java FX em si, né? Então, para isso eu já estou aqui com o meu navegador aberto. Vou abrir aqui o site openjfx.io e aqui nesse site eu vou clicar aqui em Documentation. Aqui nessa seção Documentation quero destacar aqui dois links, né? Apenas essa seção ela tem diversos links para a documentação do JavaFX, mas entre esses links eu quero destacar aqui apenas dois, né? Que são os principais ao meu ver, que é o JavaFX CSS Reference Guide. Vou clicar aqui nesse link e a gente vai abrir aqui uma nova aba, e nessa nova aba, nessa página, a gente tem uma série de informações bem relevantes em relação ao CSS do JavaFX, né? O JavaFX, de modo muito semelhante ao HTML, ele funciona com o CSS, que é uma estilização dos elementos que você tem na sua no HTML, na sua página, e no JavaFX na sua aplicação, né? Então a gente tem diversos elementos que podem inserir na nossa aplicação, e cada elemento ele vai ter as suas propriedades. Para saber quais propriedades eu posso estar estilizando, né? Posso fazer a estilização. Eu tenho esse guia aqui de referência do CSS do JavaFX. Então é muito útil. A gente aqui tem uma série de informações que pode utilizar e aprender, né, com o JavaFX. Aqui nesse guia a gente tem exemplos que pode utilizar, tem quais são as classes que os elementos têm, né, que classes eu posso usar, quais as pseudoclasses eu posso também usar. Então é bem interessante a gente dar uma olhada aqui nesse guia quando está estilizando uma aplicação CSS. Às vezes a gente tem dúvida sobre um determinado elemento que a gente está querendo estilizar, e aí a gente sana essa dúvida aqui nessa página. Então, feito isso, quero mostrar também aqui, destacar aqui outro link, que é o FX Docs, né? E aqui nesse site a gente tem a documentação criada pela comunidade do JavaFX. Aqui tem uma relação dos colaboradores que ajudaram a criar essa página, e nessa página a gente tem algumas informações mais ou menos do funcionamento do JavaFX, né? O JavaFX, como aqui a gente tem essa explicação, ele funciona com uma espécie de árvore binária, né, dos elementos, mas para facilitar o entendimento, eu costumo dizer que o JavaFX é como se fosse uma cena, né, um espetáculo acontecendo. Pensa num espetáculo acontecendo, a gente vai fazer a analogia do espetáculo, né? Então, para esse espetáculo acontecer, ele vai precisar de um palco, né? E quem vai fornecer esse palco é o próprio sistema operacional, né? E para que o espetáculo acontecer, né, ele vai ter a cena, né? O espetáculo ele acontece de acordo com a cena, e essa cena ela vai ter os elementos, né? Vai ter o cenário, vai ter os atores, e conforme a cena vai desenrolando, a história vai acontecendo,
as cenas vão mudando, os atores vão mudando na tela e as coisas vão acontecendo, o espetáculo vai acontecendo, né? Então, ele colocou aqui um exemplo mínimo para que isso possa acontecer, né? Como falei, a gente precisa do palco, precisa da cena e precisa na cena vai ter o cenário e vai ter os atores, né? O cenário eu costumo dizer que é os containers, né? Lá no SN Builder. Daqui a pouco a gente vai abrir aqui o SN Builder, na verdade já está aberto aqui, e eu já mostro para vocês o que são os containers, né? Na prática. E vai ter os controls, né? O control é os atores, aquilo que vai interagir com o espectador, que é o usuário da aplicação que você vai construir. Então, os controles eles fazem essa interação com o usuário e os containers eles estão lá para dar suporte, né, para que o controle ele possa ter um local para ser colocado. Então vou abrir aqui o SN Builder, que já está aberto, e vou mostrar para vocês. Deixa eu só ver aqui se está gravando. Ok. Então vou mostrar aqui o SN Builder, né? No SN Builder eu vou fazer aqui um pequeno overview para que você possa entender o funcionamento dessa ferramenta. Essa é uma ferramenta bem interessante, construída pela Gloom, para quem quer trabalhar com JavaFX, onde você vai conseguir fazer o desenho do layout da sua aplicação, né? Você vai conseguir fazer tudo isso apenas arrastando e soltando e editando as propriedades, né? Os elementos você escolhe que você quer adicionar, você escolhe aqui do lado esquerdo, né? Por exemplo, eu quero adicionar um Anchor Pane, eu posso escolher aqui do lado esquerdo, e as propriedades do elemento que eu selecionei, eu tenho aqui do lado direito, né? Aqui a gente tem um menu com três guias, né? Um menu acórdion, onde a gente tem as propriedades do elemento, as propriedades de layout desse elemento e as propriedades de código, né? Onde eu posso programar, nomear algumas funções que já vêm pré-definidas no JavaFX, né? Eu posso colocar um ID, que esse ID vai servir para me identificar esse elemento na hora que eu estiver programando e fazer a programação desse elemento quando o usuário fizer a interação, e posso já ter algumas funções aqui, né? Aqui tem algumas funções já do JavaFX que a gente pode programar também, nomear essa função e já trabalhar com ela no nosso controller, né, na classe controller do Java, que a gente vai fazer a programação. Então, feito isso, né, eu queria destacar aqui entre os elementos dois principais, né, que são os containers e os controls, né. Além disso, a gente tem também menu, shapes, mas entre os principais aqui a gente vai trabalhar bastante aqui com o menu, com os containers e com os controls, né, pelo menos ao longo dessa playlist aqui. Então, para a gente conhecer melhor sobre os containers, né, eu já puxei aqui um Anchor Pane, né. O Anchor Pane, que é um container assim como os outros, ele serve para que a gente, como eu falei, né, o cenário da peça, para que a gente possa inserir os atores, né. Os atores eles são inseridos no cenário, então eu posso colocar aqui um ator que é um botão, né. Então, a gente já viu aqui quem são os atores e quem vai fazer o papel do cenário aqui, né? O cenário é construído basicamente pelos containers e os atores são basicamente os controllers, né? Os controls. Então, vamos diferenciar aqui rapidamente alguns containers que a gente pode utilizar, né? Já mostrei aqui o Anchor Pane, a gente tem também o Pane, né? E qual é a diferença do Pane para o Anchor Pane, né? Porque ambos têm basicamente a mesma função, só que o Anchor Pane você pode ancorar o elemento que você vai inserir aqui, o control, de acordo com a margem, né? Que, por exemplo, aqui em layout eu posso ancorar esse botão
na margem direita aqui. Se eu colocar, por exemplo, ele a 50 pixels da margem direita, ele vai ficar ancorado, né? E se eu digitar aqui Ctrl P no SN Builder, ele vai fazer uma previsualização do layout que eu estou construindo, né? Então, se eu diminuir o tamanho da tela, ou se aumentar, esse botão aqui, ó, ele vai acompanhar essa distância da margem direita. Então, se eu fizer isso num pene, o botão ele vai ficar parado. Ou se eu não programar, por exemplo, se eu deletar isso aqui, ó, não está programado. O que é que vai acontecer? Vou digitar aqui Ctrl P novamente e quando eu diminuir, ó, o botão vai sumir. Então aqui eu tenho um Anchor Pane, mas ele está basicamente funcionando como se fosse apenas um pane, né? Porque eu não programei a distância do item à margem. Essa é basicamente a diferença do Anchor Pane para o pane, né? Eu vou só inserir aqui um pane para você perceber isso aqui. Deixa eu vir aqui em Containers, Pane, vou inserir aqui novamente um botão. Vou inserir aqui um botão e vou vir aqui em Layout, ó. Você já vê que não tem mais a possibilidade de eu ancorar o botão à margem esquerda. Além disso, uma outra coisa que eu queria mostrar, acabei esquecendo, deixa eu puxar aqui novamente um Anchor Pane e a gente vai ver, né? Vou puxar aqui novamente um botão. Se eu ancorar do lado direito e ancorar do lado esquerdo, o que é que acontece? Esse botão ele vai crescer para se adequar a essa regra, ó. Se eu digitar aqui Ctrl P, não importa, né? Se eu aumentar o tamanho da aplicação aqui na tela, o botão ele vai crescer também para poder acompanhar. Então, esse Anchor Pane ele é bem útil para a gente que quer fazer aplicações fluidas, né? Na nossa tela, a gente quer fazer aplicações fluidas, então a gente utiliza bastante o Anchor Pane. Além do Anchor Pane, eu tenho também aqui deixa eu mostrar aqui em Containers. Eu tenho também aqui o Border Pane, né, que a gente pode utilizar bastante. Tem também o HBox, tem também o VBox, que a gente vai ver bastante, né? Deixa eu puxar aqui um VBox. E tem também o Stake Pane, né? Eu vou explicar aqui rapidinho a função de cada um, né? Então, como você já viu aqui, o elemento raiz aqui no caso é o HBox. E o que que acontece? Cada elemento que eu vou inserindo depois, ele vai se inserindo na posição horizontal, né? Ele vai ficando, vai se inserindo de forma horizontal no HBox, né? Então ele tem aqui HGrow, né? Que é como ele vai crescer. Eu posso clicar aqui em Always e aí o Stake Pane ele vai aumentar para o espaço que ele tem disponível, né? Eu posso colocar aqui vou colocar aqui um Never e vou adicionar aqui um Pane, né? Só para a gente ver aqui o que vai acontecer. Eu também posso utilizar essa mesma propriedade aqui, Always, né? Ele vai crescer o espaço que tem disponível. Então, a gente já viu aqui alguns dos principais elementos. Deixa eu mostrar aqui também o VBox, né? Que ele cresce os elementos vão ser inseridos na posição vertical. Deixa eu diminuir aqui o tamanho e duplicar aqui esse pane, Ctrl D, Ctrl D, a gente pode ver que aqui tem 3 elementos inseridos aqui, ó, 3 panes dentro desse VBox. Aqui dentro desse VBox tem 3 panes. Eu vou mudar aqui a cor desse do meio, só para a gente poder perceber aqui, ó. Aqui eu vou mudar aqui um background color, vou colocar aqui um blue. E você vê que ele está aqui no meio, ó. Só para a gente também poder diferenciar, vou colocar aqui um header. E aqui um green. Pronto. Então tem 3 panes aqui inseridos dentro desse VBox. E eles foram inseridos na vertical. Já aqui dentro do elemento raiz, a gente tem esse VBox, um VBox, tem o Stake Pane e tem um pane, né? E eles foram todos inseridos na
na horizontal. Então a diferença entre o Hbox e o Vbox é essa, né? H de horizontal e V de vertical. Não tem como não entender isso. Então, pessoal, basicamente era isso, né? Eu já apresentei para vocês quais são os principais elementos, né? Além aqui, eu vou dar só uma passada aqui nos controls, né? Para a gente entender melhor, né? Control tem diversos elementos que você pode inserir, né? Como eu já tinha mostrado o botão, a gente tem checkbox, tem label, né? Que label é uma espécie de rótulo para o texto que você vai inserir no seu documento, na sua aplicação. Uma espécie de texto, né? O label. A gente tem um barra de menu, date pick, tem muita coisa que você pode inserir aí ao longo do nosso curso. Você vai ver melhor isso aqui a gente trabalhando, né? A gente vai trabalhar com cada um desses, ou pelo menos com a maioria deles, né? Com cada um eu acho que não, mas a maioria aqui a gente vai trabalhar, vai fazer alguma coisa durante a construção do nosso aplicativo. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que a gente já viu bastante por hora, e agradeço demais se você ficou até aqui, se viu o vídeo até o final, e se você fez esse sinal que gostou, então peço que dê um clique aí no like, caso não tenha clicado ainda, e isso ajuda bastante o nosso canal, a gente a alcançar mais pessoas, né? Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.